Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Atapapo. Hoje, espiritualidade humana, né? O assunto é bastante importante, instigante dentro dessa realidade que nós estamos vivendo agora. Uma notícia hoje que, quando eu li, eu fiquei embasbacado, né? O governo tem aí 10 milhões de testes do Covid-19 que não foram distribuídos ainda, porque compraram, né, os testes sem terem os reagentes. Então, esses testes eles ainda não servem para nada. Por quê? Porque não tem os reagentes, né? E nós começamos aí a campanha já desde sexta-feira passada de estarmos responsabilizando o governo, tá? Os governos, em todas as esferas, federal, estadual, municipal, em relação à testagem, né? Que nós já estamos aí há mais de 4 meses, e a testagem em massa, que é o primeiro passo para se definir qualquer estratégia, antes de pensar em reabertura, antes de pensar em qualquer coisa, tem que se fazer a testagem. E a testagem ainda não está sendo feita como ela deve ser feita, ou seja, em massa, né? E, então, lógico, fique em casa, procure se preservar, manter a distância e todos os cuidados, mas não dá para se colocar toda a responsabilidade somente na população, né? É preciso que o Estado cumpra o seu papel, assuma o seu papel de fazer os testes e começar a discutir com a sociedade as estratégias. Muita polêmica foi levantada em relação à volta às aulas, por exemplo, parece que já foi cancelado isso, né? Mas toda essa discussão, ela é, digamos assim, infrutífera se não fizer teste. Mas vamos começar aqui passando aqui os dados, né? Vamos atualizar os dados. Um minutinho, que eu tenho que achar qualquer. Achei. Bom, no mundo nós temos 17 milhões 109.335 casos confirmados do Covid-19, com 668.801 mortes. No Brasil, 2.556.765 casos confirmados da Covid-19, e como eu disse agora, né, baixa, testagem muito baixa, ou seja, não estamos testando o suficiente, então esse número certamente é subdimensionado, e já atingindo aí um número de 90.383 óbitos. E uma notícia que me chamou a atenção, assim, de forma bastante negativa hoje, né, foi aquela do jovem, né, técnico em enfermagem, que mandou para a mãe dele, né, a última mensagem que ele pediu, que ele mandou para a mãe dele, o último pedido que ele fez à mãe dele foi de rosas brancas no caixão dele. Olha, você que está chegando agora, aproveita, já compartilhe com os amigos aqui a live. Vamos chamar o maior número de pessoas para estar participando. Mandem seus comentários, suas perguntas. Estamos com um pessoal muito bacana hoje. Já vou colocar o Francisco aqui, e aí o Francisco já vai chamando as pessoas aqui e eu vou inserindo cada um aqui na live. Francisco, meu companheiro, como é que tá tu? Tudo jóia? Tudo bem, com você, Paulo? Graças a Deus. Então, agora você vai chamando e eu vou inserindo. Pode já chamando e as pessoas vão se apresentando. Ok. Bom, então hoje nós vamos falar de uma grande campanha para combater a fome, que com certeza vai aumentar até o final do ano em função da pandemia. Essa campanha está sendo liderada pelo Edgar Gouveia, que é um bioarquiteto e que vai falar com a gente sobre o seu projeto, tá? Então, o Edgar vai falar com a gente hoje sobre o seu projeto. Edgar, eu peço para você, mas não agora, daqui a pouco, que você, antes de se apresentar, eu vou te colocar isso antes de você se apresentar. Você vai falar mais ou menos uns 20 minutos sobre o seu projeto, o que é o desafio 10x10 e como que isso vai acontecer a nível de Brasil. Você vai falar rapidamente, mais ou menos 20 minutos, e depois a Noêmia, que é uma educadora,
membro das comunidades eclesiais de base da Diocese de Araçatuba. Vai estar a Laís, professora Laís, é uma professora muito querida aqui em Araçatuba. Ela é doutora e mestre em sociologia. Ela vai estar também questionando e fazendo as perguntas para você. E um aluno dela, o Guilherme, ele é do segundo grau, do terceiro ano do segundo grau. Ele também vai fazer algumas perguntas para você. Tá bom? E a gente vai bater um papo, né? Ô Paulo, a Noêmia e o Guilherme não chegaram ainda? Então, a Noêmia, se você estiver escutando, você precisa conectar, você não tem ainda o seu áudio nem o seu vídeo, então não consigo colocar você para dentro da live. O Guilherme não chegou ainda, mas enquanto a Noêmia vai conectando aí a câmera dela, o microfone, né? A gente podia pedir para a Laís estar se apresentando. A Noêmia agora saiu de vez, acho que ela retorna daqui a pouco, talvez ela estivesse com algum problema, né? A Laís se apresentando para a gente deixar para o finalzinho já a apresentação do Edgar. O que você acha, Francisco? Pode ser assim? Então, Laís, por favor. Olá, tudo bem? Aqui é a professora Laís. Como já foi apresentado aí pelo Francisco, eu trabalho aqui em Araçatuba. Atualmente estou só na rede pública de educação e viemos aqui participar da live com vocês, aprender um pouquinho, trocar experiências e vamos lá. Boa noite, Laís. Boa noite. A Noêmia ainda não conseguiu. Noêmia, se você estiver tendo algum problema, vê se alguém te ajuda aí. O Guilherme também não entrou ainda, então vamos falar com o Edgar, né? Ele já pode se apresentar e começar a falar do desafio, e depois, conforme os outros convidados entrarem, a gente faz aquela pausinha para o pessoal se apresentar e fazer as suas saudações. O que você acha, Francisco? Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos lá. Se apresenta, Edgar, e fala já, introduz que é o desafio 2010. Boa noite, gente. Muito obrigado por esse espaço, pelo convite. Bastante feliz de estar falando com vocês. Vamos lá, 20 minutos. O que eu vou contar para vocês? Bom, meu nome é Edgar Gouveia Júnior. Eu sou arquiteto urbanista, me formei em arquitetura e urbanismo. A minha trajetória profissional veio do voleibol. Eu fiz voleibol profissional, joguei voleibol profissional dos 15 aos 26. Então foi a minha primeira profissão. 15 aos 23, mas é mais bem profissional. Aí fui para fazer a faculdade de arquitetura. E lá comecei a me envolver, na faculdade de arquitetura, comecei a me envolver com o social, né, porque a gente tinha um incômodo de estar construindo. Geralmente o arquiteto desenha muito para classes que possam pagar os arquitetos, né, classes privilegiadas. E aí peguei uma geração na minha escola, que é a Universidade Católica de Santos, eu sou de Santos, São Paulo, e mais jovens do Brasil inteiro, foi uma geração inteira que começou a pensar, mas por que a gente não vai desenhar para a favela? Por que a gente não vai desenhar para cortiço? Por que não vai desenhar para outras comunidades, né? E se a gente fosse desenhar para eles, que lugar a gente ia construir? Será que a qualidade de vida deles seria melhor? Então ali comecei a me envolver, principalmente com favelas que tem aqui bastante aqui em Santos, nos morros e nos mangues, né, sobre palafitas, e lá começou a minha trajetória social. Eu e meus amigos, como todo jovem tem pressa, né, então a ideia de que organizar as comunidades fosse demorar 10 anos, depois montar uma associação, depois trabalhar lideranças, né, tem algumas pessoas, algumas instituições, inclusive a igreja faz um trabalho muito bom de formação de lideranças, né? Mas demora 20 anos, né? Um pouquinho mais, até o cara poder se eleger, né? Então a gente falou assim, não dá para esperar tanto assim, jovem, né? Então a gente começou a usar o poder do game, do jogo, do brincar para fazer grandes transformações. Então basicamente é o poder que está por trás da gincana, né? Que a gente faz missões impossíveis, num prazo impossível e sem recurso nenhum, e sempre faz acontecer, né? Por mais difícil que seja a missão que os caras deem, mais fácil a gente faz. E é uma coisa que eu brincava muito quando eu era criança, de gincana. E eu pensava, como é que pode uma cidade inteira, dizem que 3 a 8% da população é empreendedor, né? Mas por que na gincana a população inteira é empreendedora, né? A pessoa inteira sabe achar, sabe resolver o problema, pegar. Então, desde criança eu ficava prestando muita atenção nisso. Carnaval, né? O que acontece que as nossas populações mais miseráveis, mais iletradas, né? Assim, não tem escola de samba Copacabana, né? Unidos de Copacabana ou de Leblon, né? Tem da Rocinha, tem, você sabe. Então, assim, as favelas têm, sabe, fazem uma vez por ano o maior espetáculo do mundo.
Então eu ficava, o que acontece nessa época do ano que aquelas pessoas que têm menos dinheiro, menos formação, menos condições, conseguem fazer o espetáculo mais luxuoso do mundo? Que vem, e quando eu era criança, vinha artistas de Hollywood, né, astros. Então, por que isso acontece? Então, quando eu estava na faculdade, eu falei, e se a gente fizesse a mesma coisa no trabalho social, que as pessoas que estavam esperando o governo construir uma creche há 20 anos, né, o que aconteceria se a gente desafiasse eles a construir uma creche em 2 dias? A gente fazia isso e eles construíam a creche em 2 dias, sem dinheiro, né? Então, muito do que eu faço vem daí. Eu fiquei bastante conhecido por construir jogos, games, que desafiam as pessoas a encontrar a melhor versão delas mesmas, né? Todos nós temos uma versão ordinária, que é o que a gente anda, ordinário no bom sentido, né, da palavra mesmo, normal, né, cotidiano, que é o que a gente usa a maior parte do nosso tempo. Mas todos nós temos nossa versão extraordinária, né? Extraordinária, que a gente tem uma vez ou outra na vida, né? Que é o momento que você brilha, que nem você entende que é você mesmo. As pessoas começam a bater palmas, se impressionar, você fala, não sou eu que estou fazendo aquilo, o que está acontecendo comigo, né? Mas aquela é você mesmo, né? Na sua melhor versão, né? O que aconteceria se nós pudéssemos exercer a melhor versão da gente mesmo, constantemente, né? Ou a maior parte do tempo? E o que aconteceria se nós e nossos amigos, a nossa comunidade, todos, pudessem ser essa, né? Se fosse verdade que o Clark Kent, né, que tem a versão ordinária dele no dia a dia, pudesse de fato virar super-heróis, se nós todos fôssemos super-heróis. Então, desde criança, acredito nisso, e comecei a me especializar o que é que eu posso fazer fora da pessoa, sem mexer na pessoa, para que a pessoa ative a melhor versão dela mesma, né? E geralmente no brincar a gente tem isso, no jogo. Então o que é o desafio 10x10? Dada essa introdução, ele é um game. Então assim, há 2 meses atrás, quase 2 meses atrás. Oi, Paulo, quer falar? Deixa eu interromper você só um pouquinho, porque assim, você está falando, nós estamos conversando aqui com diversas realidades, tá? Assim, você que é de Santos, essa realidade mais urbana, litorânea, né? Agora há pouco vocês viram, eu coloquei na tela a Djanier, né? Chegou, ela está falando, ela disse para nós aqui, boa noite, Djanier, né? Que ela chegou agora dos acampamentos. A Djanier é de Alagoas, tá? Ela tem uma atuação na Frente Nacional de Lutas, né? Na questão aí da terra. Então ela trabalha muito com os acampamentos, né? Ali lá no Nordeste. Daqui a pouco vai estar chegando outras pessoas também da Frente Nacional de Lutas, que também trabalham essa questão rural. Já deve ter, não tenho certeza, mas tem pessoas de registro, mais da área urbana. Então, e aí eu quero que todos pensem, prestem muita atenção aqui no que o Edgar vai estar falando, para pensar em como realizar isso nas suas diversas realidades. Nossa, realizar nas realidades, enfim, é terrível. Mas, né, assim, são realidades distintas, mas eu tenho certeza que isso pode ser levado para todos, né? E é um desafio muito, muito bacana, um aprendizado muito grande, e talvez disso possam nascer ideias várias. E eu tenho um sonho muito grande que a gente conseguir ligar todas elas, né? Ligar todas essas realidades do povo sofrido, né? Em situações tão diversas, né? Porque quando a gente vai falar de fome agora, né? Quem que pode resolver? Qual é o chute inicial para a gente trabalhar a fome? É o campo. É o campo. Então, nós vamos estar aqui com o campo e a cidade. Então, peço para todos prestarem muita atenção e fazerem suas perguntas. Aproveitem aqui esse momento para fazer as perguntas e vamos sonhar juntos. Desculpa a interrupção, pode retornar. Obrigado, Paulo. Obrigado por me dar o contexto, porque eu não falei que muito do que eu aprendi, desses milagres comunitários, eu aprendi no interior. Se tem um pessoal de registro, eu morei em Pariquera-Açu, que é do lado do registro. Meu pai saiu de Santos, se aposentou e foi morar em Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira. Então andei bastante por ali, e lá foi as primeiras vezes que eu participei de mutirões do pessoal de campo, né, que iam lá, de repente juntavam um monte com compadres, um monte de amigos, e construíam uma casa de um compadre em um dia, né, casa de pau a pique, sem dinheiro. E ali também, eu como moleque, 12 anos de idade, falei, mas como assim, pai? Construir uma casa de um dia e brincando, tirando sarro, jogando lama no outro, as crianças participando. Então, esse lugar de entender que a gente pode ter uma versão extraordinária, e se fizer isso em comunidade, a gente faz coisas impossíveis, que para as pessoas parece impossível. E no campo as pessoas fazem como se fosse normal. Bom, falando para essas realidades todas, o desafio 10x10, ele nasce de uma notícia que eu tive de uma amiga que falou o seguinte: Edgar, acabei de receber uma notícia, uma pesquisa, de que daqui a 3 meses
a gente vai ter 40 milhões de brasileiros e brasileiras passando fome. E esse cenário pode se esticar de 1 a 3 anos. Não é uma coisa momentânea de alguns meses. Esse cenário, essa crise vai já de 1 a 3 anos. A gente está com várias crises sobrepostas, né? Tem o Covid, que é uma crise sanitária, tem a crise financeira e econômica, que a gente está entrando por conta dessa paralisação toda, tem a crise política, essa briga no Brasil inteiro, e a crise institucional. Senado, Câmara, Exército, né? O que está acontecendo no Brasil? Então, todas essas crises misturadas dão um impacto muito grande na economia, né? E as pessoas passando fome, vai ser uma loucura. Se você não entendeu bem, Edgar, isso é um cenário, é uma Venezuela, né, no Brasil, numa escala continental, né? E esses números que há 2 meses atrás eram uma possibilidade, já estão se demonstrando que é isso mesmo e talvez seja pior, né? Eu não consegui dormir com essa notícia e falei, o que eu posso fazer? Então, assim, é uma saída, assim, uma coisa tão grave, e como os Estados Unidos está com a mesma crise, a Europa está com a mesma crise, dificilmente alguém vai mandar dinheiro pra gente, como mandava no passado. Vamos ajudar o Brasil, cada um tem que se cuidar. Então eu percebi o seguinte, olha, se é que tem uma saída, tem que ser o povo brasileiro que tem que fazer essa saída. Então o jeito que, por sorte, né, parece uma péssima notícia, mas por sorte tem comida no Brasil para todo mundo, né? E tem solo bom e sol bom no Brasil inteiro, a gente pode plantar e colher. Até nas cidades, até nas praças, no quintal, né, a gente não está acostumado mais a fazer isso, mas pode fazer. Então tem comida no Brasil, né, ninguém precisa passar fome, né, e tem trabalho para todo mundo. Não vai ter emprego, mas trabalho tem, né? Agora, para isso acontecer, não basta, não é uma coisa de vontade, não vai ser os empresários que vão fazer isso, os empregadores, a gente vai ter que fazer um pacto social. Então a minha saída nessa noite foi assim, como é que a gente vai fazer um pacto social, que a gente convida o Brasil inteiro para dar as mãos, para ninguém aqui vai passar fome. O brasileiro cuida de brasileiro. E como a gente é muito generoso, cuida também de quem precisa da gente. Tem um monte de imigrantes aqui no Brasil, né, que estão precisando da gente. Então a minha ideia foi, como é que a gente pode criar um grande pacto nacional, né, que todo mundo aceite a fazer isso? Aí eu pensei, mas brasileiro não dá, gente, 209 milhões de pessoas não jamais vão fazer, o Brasil é muito, né, individualista, de cada um está sofrendo, querendo cuidar do seu. Aí lembrei, Deus é bom daquela sopradinha, né, lembrei que a gente já fez isso 2 vezes. A gente fez quando foi a campanha do Betinho, que falou, vamos alimentar todo mundo, ninguém vai ficar com fome. Talvez a Laís não tenha visto, mais jovens não tenham visto, ela é muito pequenininho, mas a gente viu, né. E eu pensei, cara, tá louco, o Betinho tá louco, mas o Brasil inteiro se reuniu, juntou comida e alimentou todo mundo naquele Natal. E essa ONG continua até hoje, e ela foi adotada como um dos maiores programas da ONU, internacionalmente, né, não contra a fome. Depois a dona Zilda Arnes também, na Pastoral da Criança, né, que é um país inteiro, nós somos acostumados que as crianças morriam, milhões de crianças morriam por ano no Brasil, ninguém ligava, nem governo, nem ninguém, nem a sociedade. Ela foi lá, decidiu e chamou as carolas todas da igreja do Brasil inteiro, todos os lugares do Brasil, as mulheres, aí uma infraestrutura que era dela, foi nem da igreja, né, que a igreja no começo não acreditou nela, não achou que era possível. Ela foi crescendo, 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 e com a ajuda de todo brasileiro, a gente já reduziu mais de 80% a mortalidade infantil no Brasil. Então, se a gente pudesse fazer nesse momento agora um grande pacto nacional. Então a gente fez em 3 momentos, eu vou resumir, porque a gente está no segundo momento. Então eu desenhei esse movimento assim. Primeiro tem que dar uma chacoalhada no brasileiro. O brasileiro adora brincar, adora gincana, e está tudo muito triste, acabado, né? A gente doa muito no primeiro mês, doa um pouquinho no segundo mês, e no terceiro mês já ninguém está quase doando mais. Só que a fome está aumentando, a crise está aumentando. Então a gente precisa doar mais, a gente precisa cuidar mais, precisa compartilhar mais. Só que a gente não é muito povo, a gente é muito alegre, muita gente boa, mas não é muito generoso, a gente não é muito empático, né? A gente está muito acostumado a deixar as pessoas sofrendo do lado de lá. Mas quando a gente está fazendo carnaval, festa junina, gincana, a gente é muito generoso. Então a gente criou uma grande gincana nacional, que ainda está em andamento. Então, você for no site www.desafio10x10.com.br www.desafio10x10.com.br. Lá é um site que você pode se inscrever, né, e chamar seus amigos, e arrecadar recursos com seus amigos, né, para doar para as grandes paixões que você tem, que pode ser desde, eu gosto muito de novela, gosto muito de pão de queijo, gosto muito de natureza, gosto muito do Corinthians, entendeu? Você pode escolher qual é a tua paixão, chama teus amigos corintianos e arrecada dinheiro com eles. Esse site está lá, e também tem o Instagram, se o Instagram é @desafio_, tá assim embaixo, 10x10. Lá vai ter todas as informações que precisa para isso, né? Tá super aberto, vai ficar até o dia 22 aberto, e você pode convidar a sua escola inteira para se juntar e arrecadar para alimentar famílias no Brasil inteiro. Toda a arrecadação vai para alimentar famílias no Brasil inteiro, tá? Que é subida pela CUFA, pela Gerando Falcões e pela Child Fund. São 3 grandes organizações brasileiras que também têm o apoio da União BR, que é uma outra grande organização que surgiu com a pandemia, então estão captando muito recurso, alimentando famílias no Brasil inteiro, milhares de famílias, e também a ONU, WFP, que também está nos apoiando a poder levar a alimentação para um lugar muito longe, aldeias indígenas, quilombolas.
Então, essa é a primeira fase do Desafio 10x10. Então, todo mundo pode organizar a sua escola, a sua empresa, a sua paróquia. Então, esse é um desafio que é em bando, que nem gincana. Você junta um monte de amigos e criam formas criativas de organizar, cada pessoa doar em R$10, R$50, R$100, o que puderem, vai para o site e essa comida, toda essa verba vai para alimentar famílias no Brasil inteiro, cada família por 3 meses. Agora a gente está entrando numa segunda etapa, que tem muito a ver com o que o senhor falou, reverendo. Né? A segunda etapa, a gente quer, depois que as pessoas estão bem alegres com a gincana, falou assim, então agora vamos fazer um pacto. A gincana tinha duração de 1 mês, as pessoas gostaram, pediram para a gente aumentar mais 1 mês, então vai ser 2 meses. Né? Mas a gente tem o segundo plano, que é um pacto nacional, que brasileiro cuida de brasileiro, e brasileiro de brasileira, né? E todos nós de quem mais precisa da gente. Nesse pacto, a gente está chamando toda a sociedade brasileira, não é a crise que a gente tem não dá para ser resolvida pelo governo, não dá para ser resolvida pelas empresas, não dá para ser resolvida, tem que ser uma crise para a sociedade inteira. Se a sociedade brasileira, se o meu bairro, o meu condomínio, a minha quadra decidir que aqui ninguém passa fome, ninguém vai passar fome naquela quadra. Então a gente tem que começar a pensar nesse coletivo, né? Como foi na Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, que graças a Deus a gente não passou. Mas a gente está vivendo uma situação de guerra. Mas se a gente dá a mão vizinho com vizinho e compartilha, sobra para todo mundo. Sobra. Se a gente compartilhar, sobra. Então tem que perder o medo, né, de tentar abraçar meus alimentos só para mim e para os meus, mas juntar com os vizinhos, compartilhar a mesa, né, compartilhar o pão e o peixe, como Cristo fez, né, e criar um milagre dessa multiplicação. Para isso, a gente está convidando todos os personagens que o senhor falou, reverendo. Então a gente está convidando assim, a gente fez um pacto, olha que bonito. Há 3 semanas atrás, a gente chamou várias religiões. Então, a iniciativa das Religiões Unidas, chama URI, que é um organismo internacional criado por um bispo, que fez a união de todas as religiões do mundo, né, para fazer essa coexistência, que o Papa Francisco também tem feito bastante isso, o Dalai Lama também. Tem essa religião no Brasil, tem essa organização no Brasil. Eles chamaram mais de 60 religiosos, mais de 20 lideranças, né, das grandes lideranças de todas as religiões, budismo, catolicismo, adventistas, kardecistas, espiritualistas, umbandistas, muçulmanos, né, são grandes religiões, grandes líderes das religiões, fizemos um pacto interreligioso contra a fome pela vida. Né? E nesse pacto, a gente está fazendo um pacto para quê? Para que todas as igrejas, templos religiosos, terreiros, né, todos os espaços religiosos ofereçam seus espaços para cuidar da população no seu lugar. Nós temos templos religiosos em todos os bairros, todas as vilas, todas as aldeias do Brasil. Tem lá, pertinho de você. Né? A prefeitura tem uma só, mas templos religiosos tem muitos. Né? Então esse pacto é para quê? Para as pessoas oferecerem o espaço daquela paróquia, o espaço daquele templo, o espaço daquele terreiro, para cuidar de qualquer pessoa do entorno, da população daquele bairro, daquele lugar, pertinho de você, em 3 eixos. Aí eu vou completar com isso, que já vai dar meus 20 minutos. Né? Em 3 eixos. Né? 3 cuidados essenciais. Então, todo mundo está me ouvindo? Se você na sua vila, no seu bairro, tiver um espacinho, pode ser uma escola também, a gente fechou o pacto com as igrejas, que as igrejas já são equipamentos, as igrejas e os templos religiosos já são equipamentos de cuidado. Então, a gente não está inventando nada de novo, está fazendo exatamente o que a dona Zilda Arnes fez, o que o Betinho fez. Eles entenderam que a nossa sociedade já tem infraestrutura, independente do governo, independente de empresários, independente de empresas, da ONU, a gente já tem infraestrutura em cada bairro, cada rincãozinho do Brasil, de cuidado. E são as igrejas, os templos, os terreiros, né, esses espaços. Que já tem o espaço para receber as pessoas e já tem as pessoas que cuidam de pessoas. Todos os bairros têm pessoas generosas, que têm tempo, são aposentadas ou são generosas, que querem naturalmente cuidar do outro. Então já tem essas pessoas nos bairros. Como é que a gente pode unir, que nem o senhor quer, reverendo? Como é que a gente pode fazer uma grande teia, né? Esse é o mesmo sonho que eu. Como é que a gente faz uma grande teia de todas as religiões, todos os voluntários, que estão prestes, já estão fazendo esse serviço, mas podem fazer um pouquinho melhor, um pouquinho para abraçar mais gente. E nesse lugar, nos próximos 3 meses, a gente convida essas pessoas, esses lugares, esses voluntários, a darem 3 cuidados essenciais. Um é nutrição, alimentação. Se alguém estiver passando fome, e muita gente vai estar passando fome no seu bairro, e vai achar que está sozinho, talvez o pai vai ficar desesperado, vai querer roubar, ou vai ter que pedir e mendigar, é muito mais interessante nós sermos uma comunidade e falar, olha, você pertence, não precisa mendigar. Toda sexta-feira, 3 vezes por semana tem um sopão comunitário, ou tem um lanchinho que vem para cá. Você pode passar fome um dia, no outro você vai comer. Se puder dar todos os dias, dá todos os dias também. Né? Mas pelo menos 3 dias por semana, a pessoa me vira um pouco, já reduz pela metade a renda que eu tenho que gastar. Né? Então, nutrição, alimentação é um deles.
né? Se puder dar sopão, ainda tocar uma musiquinha, depois as pessoas ficarem felizes, alimentar a alma também, maravilhoso, né? A segunda coisa que a gente vai fazer, que é importante, é acolhimento emocional e espiritual. Todo templo religioso faz isso, toda religião faz isso, é natural deles. Pode ser pelo padre, pode ser um pastor, pode ser uma pessoa que vai receber, mas se a pessoa pode estar com crise do pânico, está com medo, né, não sabe o que vai ser o futuro, está depressivo, vai para lá, senta, tem vizinhos que estão sentando e conversando sobre o problema, e ameniza a minha dor. Então, espaço de acolhimento emocional e espiritual. E, finalmente, espaço de proteção à vida. Nesse nosso período, essa amargura que dá para todo mundo, triplicou o número de assassinatos de mulheres no Brasil, que já era grande, né, e de maus tratos a mulheres e crianças. Os homens não sabem fazer, bebem, estão confinados em casa, é complicado. Essa nossa masculinidade tóxica tem que ser resolvida. Então, esses 3 cuidados: alimentação, acolhimento emocional e proteção à vida. Quanto mais apertar a situação, mais os grupos vulneráveis vão ser ameaçados. Então, gays, lésbicas, LGBTs, né, mulheres, crianças, negros e negras, né, moradores de rua, a gente vai tender a ser mais violento com eles, com quem é radicalmente diferente da gente. Então, como é que esses templos religiosos todos já fazem um pacto, e já fizeram um pacto interreligioso, de que ninguém solta a mão de ninguém? É um momento que todos nós vamos ter que, assim como os times de São Paulo, os times de futebol de São Paulo, que não são arqui-inimigos, todos se juntaram para ir para Paulista protestar, pela primeira vez na história, né? Fizeram um acordo, olha, paz aqui, mas vamos protestar por uma coisa melhor, num país melhor. Esse pacto interreligioso foi uma surpresa até para a gente que pediu. É muita gente, as pessoas levantando a mão, sim, 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 e já estão se organizando para poder oferecer esses 3 serviços. Então, estamos usando esse canal do senhor para poder contar para isso. E a gente faz isso durante 3 a 6 meses, porque quem estiver desesperado vai perder o medo. É o seu? Você pode pensar, mas 8 horas, 9 horas acaba. Mas vai dar tempo, Nórmia, tá dela. Então, assim... Noêmia, não é Nórmia. Noêmia. Então, corrige seu nome, Noêmia. Está escrito aí. Tá, foi um R, um R vezes o E. Boa noite, Noêmia. Agora já sei. Então, esse é o convite. O desafio 10 por 10 é um convite para toda a sociedade brasileira, para nós todos nos auto-organizarmos, né? Faz você, chama o teu vizinho, se 5 vizinhos se juntarem, fala assim, vizinhos, vamos juntar o restinho de cenoura, o restinho de sei lá, vamos fazer um sopão, e vamos perguntar se alguém na quadra está precisando, se alguma família da quadra está precisando disso. Então, aquele resto de cenoura, aquele resto de couve, aquele resto de arroz que a gente vai fazer a canja, pode fazer uma grande sopa, e a gente pode oferecer para alguém que está do nosso lado. Na minha quadra pode ter a gente chama de células comunitárias de cuidado, CCC, células comunitárias de cuidado, é o nome por enquanto, bonitinho para a pessoa gravar, CCC. Então, a gente pode fazer, a gente começou fazendo pelas igrejas, e pelos templos, e pelos terreiros, depois a gente quer convencer as escolas também são outro espaço, um equipamento gigante, muito bom, que pode acolher as pessoas e pode ter círculos de vizinhos cuidando uns dos outros, é uma sociedade que a gente finalmente chega mais perto e cuidando dos outros, e depois outros centros também, outras parcerias institucionais, né? Finalmente, estamos buscando bastante doações, a gente fez uma parceria com o SESC, que tem aquele programa Mesa Brasil, então as pessoas podem, no desafio 10 por 10, elas podem doar dinheiro, para pagar em cartão, em boleto bancário, em cartão de débito e crédito, e também podem doar em alimentos. Então, eu sei que na região de Registro tem muita gente, muitos plantadores, produtores, e se tiver SESC, eu sei que tem SESC Registro, se tiver SESC próximo de você pode entrar no site também, no Desafio 10 por 10, vai lá e clica em alimentos. Ó, tenho tantas de tangerina para doar. Eu sei que em Registro tem muita tangerina, que eu adorava tangerina daí. Pode poder ter tangerina, tem chá, tem verduras. Então, doa, o SESC vai buscar no seu local, no seu mercado, na sua escola, na sua paróquia, vai buscar, volta, higieniza, lava tudo, acondiciona, divide e doa para as famílias. Enfim, Desafio 10 por 10 é esse. É uma grande convite para a sociedade brasileira inteira dar a mão. Nós, povo mesmo, povo, gente, né? Não culpar o governo agora, não culpar os outros, são os grandões que têm que ajudar. A gente sabe que na nossa casa sobra comida, né? Quem tem esse privilégio, a gente tem uma música, um hino do Desafio 10 por 10, que foi organizada pelo Jaya, que ele fala o seguinte: tudo o que me sobra não te pode faltar. Tudo que me sobra não te pode faltar. A gente vai fazer isso, a gente vai passar, vamos dar as mãos, vamos abraçar uns aos outros, vizinhos, pertinho de você, não precisa ser, quando a gente fala Brasil inteiro é a sua quadra, a sua rua, seu vizinho, né, que te conhece, né, mesmo que você não converse com ele, te conhece, sabe onde você é, vai confiar porque você está ali do lado, e vamos fazendo grupinhos de 5 pessoas, a gente fala 10 por 10, para tentar montar grupinhos de 10 pessoas. Quem ousar, mesmo que é fechadinho, monta grupinhos de 10 vizinhos,
Se 10 vizinhos falarem, vamos fazer isso, pelo menos 3 vizinhos comem a partir daí. Pelo menos 3 famílias, se 10 famílias se juntarem, elas alimentam facilmente, só com o que sobra, facilmente alimentam 3 famílias. Então dá para imaginar isso? Né? Com o que te sobra. Né? E aí a gente ganha muito com isso também. Então, com isso a gente consegue fazer isso, a gente passa por esse próximos tempos, né? De 1 a 3 anos de escassez. A gente pode virar o jogo, né? A gente fala assim, o povo brasileiro virou o jogo, né? A gente pode virar o jogo e ser 3 anos de muita felicidade. Pronto. Vamos conversar. Bacana, Edgar. Olha, vamos aproveitar que a Noêmia entrou para ela já poder se apresentar. Okay. A Noêmia é uma lutadora. Escuta o que você falou aí. A Noêmia, ela vive isso a vida dela toda. Noêmia, apresenta para quem não te conhece. Nós conhecemos, mas eu fiquei encantada com isso, rapaz. Eu fiquei encantada de ver o Edgar falar, porque é o que eu acredito. Antes da Noêmia falar, Noêmia, dá licença. Oi. Noêmia, dá licença. Deixa eu falar uma coisa da Noêmia. Viu, Edgar? Eu falei para a Noêmia, uns meses atrás, no comecinho da pandemia, falei, vamos montar um círculo de cooperação da... Ela falou assim, ô Francisco, vamos montar alguma coisa para matar a fome das pessoas? Dá licença? Foi isso que ela falou para mim. Agora está acontecendo. O círculo de operação da URI vai matar a fome de alguém? Por acaso esse círculo aí vai matar a fome de alguém? Então agora está a resposta. Aí vem a resposta. Pode falar, Noêmia. Porque sentar para conversar e falar da política, e falar dos problemas, e ficar do mesmo tamanho, e falar que as religiões estão se unindo, que bonito. Só que não resolve o problema de quem precisa, não vale a pena, né? Perder tempo mais, não. Então é isso que eu acredito. Você chama de CCC, eu até anotei, porque eu não estava conseguindo entrar. Eu chamo de comunidade eclesial de base. Eu ainda acredito que as comunidades eclesiais de base, se elas estão meio adormecidas, cobertas pelas cinzas, e as pessoas estão envelhecendo, né? Não somos mais na linha progressista, não temos tanto apoio, mas eu acredito que é onde tem SEBS, eu costumo dizer que não pode ter ninguém, não pode ter doente sem visita, doente sem banho, e nem ninguém com fome. Eu falo de coração aberto, aqui no Jardim Dona Amélia, do lado de baixo da Rua do Fico, do lado esquerdo da Rua do Fico, eu não tenho ninguém com fome. Eu não tenho meus velhinhos sem leite, graças a Deus. Então, é isso que ele está propondo, eu acredito que isso é a nossa obrigação. Eu perturbo o Francisco de vez em quando, me manda uma caixa de leite, me manda uma cesta básica. Então, é isso. E contamos também com o apoio do assentamento Chico Mendes, que vem, ajuda, então a gente reparte, faz essa limpeza aí que ele falou e distribui para muita gente. Mas meu sonho é ver mesmo que nenhum bairro, se as comunidades eclesiais de base, as células dos movimentos evangélicos, saísse só da leitura da Bíblia e partisse para essa ação concreta, a gente ia ver a multiplicação do pão e do peixe. Para todos, né? É isso. É essa a minha fé. É matar a fome agora, desse ano, das pessoas em função da pandemia. Mas existe uma outra maravilhosa, que é criar uma condição de solidariedade a partir da união e da aproximação das tradições religiosas, das escolas, das agremiações, dos times de futebol, todo mundo unido contra a fome, pela justiça. Eu acho que essa ideia é alguma coisa muito, muito importante. Laís, você tem alguma coisa para falar para a gente? Tem muito da fala do Edgar, né? E é um anseio meu, acaba sendo uma angústia minha também. Nós estamos
vivenciando esse momento de pandemia, esperando por tempos mais nebulosos, justamente no momento em que nós estamos mais divididos. E ações de fundo popular, ações que venham da comunidade, elas têm um efeito gigantesco. Eu tenho uma amiga que mora na Itália há muito tempo, e eu falei com ela essa semana, né? Ela trabalha como babá de uma família abastada lá, e ela me disse que é uma estranheza muito grande, porque quando os italianos estavam passando pelo pico da pandemia, como nós estamos passando, eles choravam de derramar. E a gente não consegue ter essa empatia, a gente não consegue ter essa ligação com o nosso vizinho. A gente não consegue perceber pequenas nuances que estão acontecendo no nosso quarteirão, no nosso bairro, às vezes dentro da nossa própria comunidade religiosa. E é óbvio que esse momento sem sombra de dúvida, apesar de todas as questões negativas e apesar de todas as angústias que o cercam, é um momento para nós treinarmos essa solidariedade que tanto a gente fala nas religiões, né? A gente fala tanto de amor ao próximo, a gente fala tanto de cuidado, a gente fala tanto de empatia, de compaixão, dos sacrifícios que os líderes religiosos fundadores fizeram, mas é o nosso momento de mostrar que nós estamos seguindo Jesus como modelo, Buda como modelo, Krishna como modelo, Kardec como modelo. Então, o desafio 10x10, ele vem justamente para nos tocar, né? Eu li alguns documentos que chegaram até mim, eu assisti alguns vídeos, e eu achei extremamente interessante. Eu, como falei no início do vídeo, atualmente trabalho só em uma escola pública, e uma escola que atende alunos, né, e alunas que são das camadas populares da cidade, de bairros periféricos. E é muito triste. A frase que o Edgar usou também, tudo aquilo que me sobra não pode faltar para o outro, eu até anotei aqui para falar mais vezes e para meio que virar um mantra, né? Eu tenho uma filha de 10 anos, hoje ela fez prova de história, e eu sou professora de história. Ela tem um celular na mão, ela tem internet, ela estava com um computador, ela estava logada nas redes sociais, ela estava assistindo a aula, fazendo a prova e tendo contato com a professora por uma grande empresa, por meio de uma grande empresa, impressora do lado, material do lado, e os meus alunos não têm celular para responder um formulário que a gente envia o link pela internet. Isso é muito triste, é muito angustiante. Eu, né? Eu me sinto extremamente angustiada quando eu olho para minha filha, que tem 10 anos, no 5º ano, e tem tudo à mão. Essa semana a gente fez... eu ajudei ela a fazer PowerPoint, uma apresentação de PowerPoint de um seminário que ela ia apresentar sobre Inconfidência Mineira. Então, a minha filha, aos 10 anos, tem pleno domínio de PowerPoint. E o meu aluno não consegue entrar para responder um formulário porque não tem o celular, porque não tem o pacote de dados, e é um abismo muito grande que está sendo criado, né? Eu vejo com muita tristeza todos os avanços sociais que eu vi desde a minha infância serem destruídos assim, é um sopro. Tudo aquilo que foram décadas para a gente construir tá passando por entre os dedos como se fosse areia. E é um momento de não buscar culpados, mas ser parte da solução. E veio a calhar, né, essa campanha, e pessoas que estão dispostas a se unir em torno de um bem maior, seja por mutirão, seja por gincana, seja por 10 pessoas, por 5 pessoas, e olhar para quem está precisando, né? Olhar para quem realmente está próximo da gente. Não basta só falar da fome lá muito longe, ou lá no Nordeste, ou lá as crianças da África. É aqui, é com a gente, do nosso lado. Deixa eu fazer uma colocação. Então, tanto a Noêmia, que tem uma participação ativa nas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, quanto a Laís, que tem uma participação ativa como uma professora, que tem uma liderança importante nessa questão.
dessa proposta do desafio 10x10 é muito importante para o desafio 10x10 dar certo, mas também para ampliar uma questão importante, né? E que muitas vezes isso não é assistencialismo, isso é um jeito das pessoas caminharem de uma forma solidária dentro da sociedade. E isso vai na contramão do capitalismo, porque não é isso que interessa para o capitalismo, né? Não é interessante para o capitalismo esse tipo de organização. E uma outra coisa que eu quero colocar, e depois eu vou deixar para vocês, para colocarem da forma como vocês acharem, é a questão de que existe uma tendência de uma disputa entre as religiões. Não é hora, não é momento de acontecer nenhuma disputa, mas sim de uma intenção e de um movimento de aproximação das religiões. Para quê? Para que seja vivido verdadeira sociedade. E para que exista, né? Para que não como ausência de guerra, mas como a paz não é a ausência de guerra, é a presença da justiça. Então, eu gostaria, se alguém quiser perguntar mais alguma coisa para o Edgar, mas também pedir para o Edgar colocar, hoje, já existem alguns artistas que a gente pode, existe essa competição, né? O tal artista com mais gente ajudando, o outro também, religiosas. Existem muitas lideranças religiosas já que aderiram a essa proposta, Edgar? Sim, tem sim. Ainda bem, a boa notícia é que você falou assim, tem muitas religiões que estão disputando, né? Mas, por incrível que pareça, a grande maioria dando as mãos facilmente, assim, faltava um convite, mas assim, foi rápido. Ninguém estranhou ninguém, assim, todo mundo, sabe, 60 religiosos numa mesma live dessa aqui gigante, e não vi ninguém torcendo o nariz, deixa eu conversar primeiro internamente, não, todo mundo apoiando. Então tem alguns nomes muito famosos, tem a Monja Coen, né, do budismo, tem o bispo Zanoni, o bispo Zanoni, que é da CNBB, da pasta interreligioso, tem o pastor Henrique Vieira, do Rio de Janeiro, tem o Ariovaldo, tem o pastor Wellington, então desde igrejas evangélicas, católicos, espiritualistas, ciganos, muçulmanos, né, são vários, né, tem uma rabina, a rabina Elka, então é muita gente que se juntou e já está todo em torno do desafio 10x10, né? Então, o desafio é como é que nós conseguimos dar as mãos e juntos cuidar da sociedade brasileira inteira. Mas aí entrou Cláudia Raia, Daniela Galli, as Fives, né? Para quem os jovens conhecem as Fives da Malhação, as 5 meninas, as 5 protagonistas da Malhação, mas todo o outro elenco da Malhação também entraram. Tem a Carol Conká, enfim, tanta gente legal. Tem deixa eu falar, a Regina Casé, né? Aqui tem um monte de astros, vou esquecer o nome deles, o Sérgio Maroni, assim, muita gente legal que foram entrando, cantores também, o Condzilla, que é um dos maiores canais de YouTube do mundo, né, que é do funk. Então entrou muita gente legal para esse desafio, para chamar muito mais gente, e começou a entrar mais gente que foram interessados. Assim, muita gente entrou postando, informando, né, divulgando, mas tem uns que entraram mais felizes. O pessoal da Malhação, por exemplo, entrou desafiando mesmo, né, entrou para gincana. Você pode participar de 3 maneiras diferentes. Você pode participar só entrando lá e doando. Eu não quero brincar nada, eu só quero doar, quero ajudar as pessoas. Vai, doa. Pode doar tanto em comida como em dinheiro. Vai no site, e se você doar em comida, a gente ainda vai buscar na sua casa. Quer dizer, se for uma pequena quantidade, o SESC não pode ir, né? Mas se você juntar da paróquia, qualquer paróquia que juntar alimentos e juntar lá, paróquias, templos evangélicos, então fale com a sua paróquia, Noêmia, junta o pessoal, bota um monte de comida, cada vizinho dá 5 quilos de arroz, dá alguma coisa, juntou lá, liga para o SESC, vai no site, clica lá que o SESC vai buscar. Entendeu? Vai no site que o SESC vai buscar. Então, e vai distribuir para quem precisa, que eles têm catalogado no Brasil inteiro. Todos os SESCs do Brasil têm esse programa de caminhão refrigerado, pessoas com luvas, com touquinha, separa tudo, lava tudo e vai entregar para a família limpinho, toda a comida. Isso você tem que fazer aí, Noêmia, que é juntar, limpar tudo, tirar a folha, o SESC faz. Só junta tudo e fala, vem buscar. Ele vem buscar na tua casa, entendeu? Aí tira foto com eles.
Então, tem isso que a gente pode fazer. Tá? Mas a O ideia SESC vem pegar, recolhe e ele distribui para as famílias? Ele distribui para a família. Já tem catalogado na sua região, ele tem catalogado com as suas famílias e as instituições que mais precisam. Então, ele recebe, limpa tudo. Já está catalogado isso? Já está catalogado. Quando você entrar no site, o SESC da tua região, se você ligar para o SESC, ele vai te dizer. Tem sim, Noema, tem a gente distribui para essa ONG, para esse lugar, para essa creche, para essa coisa, para essas famílias. E o SESC é super confiável, né? Por isso que a gente fez parceria com eles. Ninguém vai desconfiar do SESC. Então, porque a população é desconfiada, né? Que todo mundo conhece isso você. Isso eu ia te falar. Quando é uma coisa muito grandiosa... Desculpa, desconfia, né? Mas é quando uma coisa muito grande, assim, sempre há a desconfiança, há o medo do desvio, entendeu? Exato. Por isso que é bom. Com o SESC não tem jeito. Então, todo mundo tem igreja, tem templo religioso, assembleias, terreiros. Estiver fazendo campanha, quiser juntar. E é legal porque o SESC da tua região vai distribuir para a tua região. Essa é a parte boa, né? Com certeza que você distribui igual. Sim, tem que distribuir isso. Então, até 90 quilômetros de raio de distância do SESC, eles vão buscar. Então, se tem um SESC na cidade vizinha, mas tem menos de 90 quilômetros, ele vai buscar. Né? Se tem SESC em registro, ele vai buscar em Pariquaraçu, vai buscar em Canané, vai buscar esses lugares todos, porque eu sei que eu morei lá. Canané não dá, acho que Canané acho que é 112 quilômetros, né? Mas Pariquara dá. Então assim, essas coisas, né? Por exemplo, eu sei que, por exemplo, o MST está alimentando muita gente no Brasil inteiro. Eles estão doando muito. Então, se vocês conhecem a gente no MST, pode chamar o SESC vai lá buscar também, vai subir também. Eles têm bastante plantação. Fazendeiros, né? A região que tem fazenda, estão muito atrás disso também. Mas, enfim, Francisco, eu acho que nessa linha de essa coisa de dar as mãos, a diversidade tem feito isso. Eu fiquei muito feliz que começou com as religiões, que era uma coisa mais impensada, né? Sabe, pastor evangélico com pai de santo, né? Com cigana, isso. com muçulmano, todos juntos. Exatamente. Vamos fazer um pacto, porque eles têm que... E fiquei muito feliz, porque eu queria um exemplo forte, né, para o Brasil. Eu falei, vou fazer time de futebol, né? Nunca imaginei que as religiões iam fazer isso. Mas eles fizeram, Francisco, muito mais fácil, muito mais... Inclusive, nós temos uma reunião todos os dias, tem uma vigília todos os dias, às 8 da manhã. Se você quiser, se alguém quiser saber, pede para o Francisco falar com a Salete manda o link. Amanhã vai ser o Bispo Zanoni que vai fazer. Todos os dias, às 8 da manhã até às 8h30, a gente sempre estica até às 9, tem uma celebração religiosa. Tem um grupo que vai todos os dias de manhã, 20, 25 pessoas, que vai fazer uma celebração evangélica, outro dia uma celebração católica, outro dia uma celebração cigana, outro dia uma celebração de Umbanda, outro dia de yoga, todos os dias, e é impressionante, eu nunca imaginei como cada ensinamento, todo mundo se impressiona, um religioso do outro, todos religiosos, hein? Eu nunca imaginei que vocês pensassem isso, nunca imaginei que tinha uma reza tão bonita, o espírito é sempre o mesmo, assim. Então a gente falou, eles estão protegendo assim o desafio 10x10 energeticamente, né? Então a gente pediu para eles, o pessoal da URI, fazer todos de manhã, já estamos há 40 dias ininterruptos, sábado e domingo também, todos os dias, e é impressionante o que toca na gente. Então nos mostra que é possível sim a gente fazer essas coisas. Vamos lá. E para terminar, já que eu vou, né, para fazer essa última fala, a gente quer mais. Isso é só o segundo passo. O primeiro passo foi a gincana. O segundo passo, um pacto nacional. Por quê? Para a gente criar uma... Quando a gente começar a experimentar isso, Paulo, a Francisca, Laís, Noêmia, imagina a gente começar isso, eu me arrepio, né? Isso espalhando pelo Brasil inteiro. E você sabe, Noêmia, que tem um monte de Noêmias no Brasil inteiro. Você sabe disso. Toda cidade tem uma Noêmia, pelo menos uma. Não, igual você assim não tem, né? Só tem tu mesmo. Mas assim, coração gigante desse jeito, tem, graças a Deus, não sei o que acontece, que Deus é bom, que espalha o pessoal para tudo quanto é lugar. Quando essas pessoas organizarem esses círculos, né, imagina o brasileiro inteiro, no Brasil inteiro, de saber que isso está acontecendo, as televisões vão começar a filmar, que nem foi a campanha do Betinho. Né? Círculos, né, de cidadania em tudo quanto é lugar, todo mundo sendo alimentado, a gente vai sentir um outro lugar. O que parecia que era uma pandemia vai ser uma bênção, né? Isso que fez a gente se juntar, a gente dar a mão, a gente criar o milagre do pão e o milagre do peixe. Perceber que se eu dividir, multiplica. Quando eu divido, multiplica, não é para o pobre, não, para todo mundo. Nosso coração é explode. Você sabe disso, não, Emma? Você sabe disso, Laís? É a gente que ganha mais. Então, eu consegui fazer o Brasil inteiro. Esse desafio 10x10 é por quanto tempo? Minha filha, se depender de mim pela vida inteira, até todo mundo ficar feliz, até ficar todo mundo alimentado.
Mas ele tem, o desafio vai ser esse primeiro 2 meses, esse pacto que eu estou falando agora, que quer criar nos seus bairros centros de cidadania, tem 3 meses, mas tudo que a gente está fazendo, o pessoal está esticando. A gente faz mais um pouquinho, a gente estica, mais um pouquinho, a gente estica. Você está esticando porque está sendo bom, né? E a terceira etapa, Noemi, que é essa de arrepiar, a gente quer chamar o Brasil inteiro. Para quê? Para criar uma outra economia. Vocês viram, eu não sou católico, mas o Papa Francisco chamou, né, criou lá uma encíclica falando sobre a economia, ele chama de economia de Francisco e Clara, né, São Francisco e Clara, mas também chama de economia do cuidado, economia do amor, né? Ele chama de realmar a economia. Então ele convocou jovens economistas do mundo inteiro para pensar como seria uma nova economia solidária, que ao invés de produzir morte, produzir desemprego, produzir separação, produzir ganância, produza mais comunidade, mais abundância, mais bem-estar para todo mundo, porque tem abundância no planeta para todo mundo, né? E é a natureza que dá. Então, então nessa terceira etapa, Paulo, que eu concluo, a terceira etapa é como é que a gente pode começar a criar, aí sim, alimentou todo mundo, criou uma infraestrutura de cuidado, de afeto, que ninguém vai ficar mal, mesmo se tiver uma crise. Então, quando vier a abundância, que tipo de economia que a gente vai querer fazer? Que tipo de agricultura? Agriculturas orgânicas, né? Vamos ajudar os pequenos agricultores, vamos começar a alimentar muito bem. Que tipo de eletricidade a gente vai querer fazer? Que tipo de reunião a gente vai querer? Que tipo de educação a gente vai querer fazer? Então, a gente está tendo uma oportunidade agora global, que o Covid bagunçou tudo, para a gente se reconstruir, mas agora de um jeito, Laís, que seja aquele ensino que os professores tanto querem, né? Compartilhado, né? Que seja amoroso, que seja de crescimento, seja de empoderamento. Então, a gente vai ter tempo para isso. Né? Então, é o momento de se convidar para poder fazer isso. Mas quando a nação já estiver toda unida, toda confiante, toda amorosa, falando, então agora vamos construir uma outra coisa diferente? Vamos! Aí vai ser bonito. Não, vai ser muito bonito. A live passou tão rápido, já estamos nos nossos 51 minutos, caminhando para 52 minutos, mas eu quero contar uma coisa bem rápida, que eu escuto quando o Moreira fala, né, o Eduardo Moreira. Eu acho muito bacana quando ele conta quando ele foi num quilombo, né, o quilombo que ele diz que é o quilombo Calunga. E ele verificou que as pessoas trocam muitas coisas no quilombo, então um tem galinha sobrando, outro tem... Enfim, eles trocam as coisas entre si. E ele comentou com uma pessoa do quilombo, falou assim, nossa, vocês quase não usam dinheiro aqui, né? Aí ela, realmente, a gente não usa muito esse negócio aqui. E como é que vocês fazem, né? Assim, se você tiver muito de alguma coisa e a outra pessoa estiver precisando, como é que vocês fazem? E aí ele diz que ela não entendeu a pergunta. Ele perguntou de novo, reformulou a pergunta e diversas vezes até que ela entendesse, né? Assim, mas se você tiver muito e o outro estiver precisando muito, como é que vocês fazem? Ela, se eu tiver muito e o outro está precisando, eu tô. Só isso. Então, assim, realmente é isso que você falou agora no final. Eu acho que assim, o que nós estamos vivendo é uma catástrofe, é uma tragédia. Não tem como dizer que não é, né? Infelizmente, as vidas assim, é uma perda de vidas assim totalmente maluca, né? Uma insensibilidade tremenda, né? Em relação a isso. Eu tenho muito medo que nós começamos a tornar isso normal, algo normal, né? E isso seja normatizado, ou seja, não, essas pessoas iam morrer. Não, não iam, né? E não precisam, até porque você tem essa questão das pessoas morrendo com a doença, que poderia ser menor, mas também nós temos ali, essa semana, uma coisa que é uma preocupação que eu já venho tendo há bastante tempo, mas quando a Unicef fala que no mundo eram, acho que 7 milhões de crianças passariam a ter, nos próximos anos, né, daqui para frente, né, formas graves de desnutrição como resultado da Covid. Então, tudo isso realmente precisa de um pacto um pacto humano. Eu não vou nem dizer um pacto nacional, um pacto mundial, mas é um pacto humano em relação a começarmos a nos ver, né, como humanos e não como mão de obra, como pessoas, né, e não como voto, como gente e não como consumidor. Realmente isso é muito bacana, e aí você colocar essa dinâmica dos jogos, né, de uma forma do jogo de soma não zero, né?
Então, essa questão nossa cabeça só sabe pensar em soma zero. O que quer dizer soma zero? Um ganha, outro perde. A nossa sociedade é baseada nos jogos de soma zero, e aí essa proposta de um jogo de soma não zero é muito bacana. Já falei demais, deixa eu passar aqui para o Francisco, tá indicando aí, passando aí as considerações finais para cada um, enfim, nosso capitão aqui para provocar. Então, eu fiquei muito feliz, acho que foi produtivo. O Edgar, ele tem uma comunicação muito tranquila, uma experiência legal. Acho que ficou uma mensagem de solidariedade. Duas questões técnicas ficou complicado. O som realmente está muito ruim, eu não sei se para vocês também está, para mim está bastante. Consegui entender 70%, e uma pena também que o Guilherme não conseguiu entrar, né? Esse jovem aluno da Laís não conseguiu entrar por algum motivo. Mas valeu a pena. Eu acho que isso, uma coisa ficou assim muito importante, um tema muito importante que eu, Paulo, se tiver alguém que domine esse assunto, a economia de Francisco tem que ser um tema da nossa live, a economia de Francisco e de Clara. É muito importante que a gente fale disso. E o mais importante, aliás, não é o mais importante, mas também muito importante, que essa campanha dê certo em termos de alimentar pessoas, mas também que dê certo em termos de criar uma condição de solidariedade, mecanismos de viver bem, apesar do socialismo, apesar do capitalismo, né? Uma intenção de troca, de encontro entre as pessoas. Bom, vamos terminando então. Faltam 3 minutos. Eu encerro aqui, a Noêmia e a Laís encerram também. Aí depois o Edgar faz o fechamento. Por favor, Noêmia. Tá mudo, Noêmia. O telefone pode tá no falar. Mudo. Conclui. Ela está falando. Está me ouvindo? Noêmia, seu O microfone seu está som. mutado. Você precisa tirar o som. Então, eu estou pensando aqui, quando que isso começa? Já começou o mês passado, já está no ar. Já está no ar. Já está no ar, desafio10.10x10.com.br. O desafio 10.10 é comida, é dinheiro, né? É dinheiro e comida. Você pode doar os dois. Pode ser os dois? Pode. Tá. Pode ser os dois, pode ser só um dos dois também. Ah, entendi. Tá? Então foi muito bom ter participado. E a segunda onda você já pode fazer desde já no seu bairro, na sua igreja. Não, a segunda onda é o que a gente já faz aqui na comunidade. Excelente. A gente já faz aqui na comunidade. Hoje mesmo foi o dia de ajudar o Asilo São Vicente, que estava precisando de algumas coisas. Aí no bairro trouxe um bombril que está precisando, estava precisando de sabão em pedra, óleo, aí cada um deu um pouquinho, aí uma pessoa do bairro foi levar. Então, isso já é uma prática da comunidade São Marcos mesmo. Então já tem um CCC aí. Só que é ser comunidade base, CCC né? não, mas estamos aqui aprendendo. Laís. Bem, foi muito gratificante estar aqui com vocês e vamos manter o foco, né? Quando uma pessoa se empodera, pode mudar 240 milhões de pessoas. Vamos nesse pensamento de empoderar a população e que nós somos capazes de construir um Brasil mais justo, um Brasil mais solidário, um Brasil mais cidadão. Não, a gente não depende dos governantes, isso passa por nós. Bom, eu falo, depois você fecha, Francisco? Francisco e Paulo fecham? Tranquilo, mas antes de você falar, só eu podia estar colocando uma coisa aqui, que o pessoal lá da FNL mandou o recado, né? Antes, agradecer também aí a presença de todos.
mandar um beijo para a Iracema, né, especial, que ela aqui é a filha da Djanir, né? Mas o pessoal da CESP Bandeirantes aqui está dizendo que, olha, em plena pandemia, 240 famílias do acampamento Coração Valente sendo despejadas, né? Então, vamos passar o recado aí para ver se para a gente estar né, divulgando isso e realmente fortalecendo a luta pela terra, que é essencial para a questão da segurança alimentar do nosso povo. Passa a palavra para você, Edgar. Obrigado, reverendo. Acho que um convite para todo mundo que estiver ouvindo, né? Tem duas maneiras aí de ajudar, que é uma chamando. Então, Laís, você pode chamar a tua escola inteira para brincar, pode desafiar uma outra escola vizinha, professora de outra escola, diretor de outra escola, convida todo mundo, e que é uma gincana de arrecadação, né? As crianças não precisam botar a mão no bolso. Mas se uma mãe dá um quilinho de alguma coisa aqui, outro jeitinho, uma coisa ali, eles juntos alimentam o bairro, né? Pessoas do bairro que mais precisam, que é coisa que é o que a Noema faz com o grupinho dela lá. Mas as crianças estão adorando fazer isso, serem convidadas para ajudar a resolver. A gente não chama as crianças e jovens, né? Então, quando eles veem a gincana, falam, sério que a gente pode participar? E aí criança que ela adora a gincana, né? Então, às vezes sai de um quadro de depressão, um quadro de não entender, de ficar esperando quando é que alguém vai resolver que não é ela, é o pai, ou é o governo, é não sei quem, e ela entender que ela pode ajudar alguém, isso mexe muito com elas. Então, você tem aí um monte de gente na sua mão, um monte de pequenininhos na sua mão, que pode adorar entrar nessa brincadeira. Tá? Fora isso, convidamos todo mundo, né? No mínimo, faça o seu próprio grupinho, faça o seu CCC aí na tua rua, junta com seus vizinhos, você vai se sentir melhor, mais em comunidade, mais junto, não no sofrimento sozinho, né? Vai todo mundo sorrir mais. E a gente fazendo esses pequenos grupinhos, pequenos ciclozinhos, vai de grão em grão, como diziam nossas avós, né? De grão em grão, a galinha enche o papo, né? E dessa vez não vai ser nem a galinha, né? Vai ser a gente mesmo que está precisando encher o papo. Muito obrigado pelo espaço, gente. Obrigada. Obrigada a você, Edgar. Parabéns pelo trabalho. Obrigado para todos. Obrigado. Obrigada. Edgar, não sai não, vamos conversar mais um pouquinho agora, antes, quando a gente vai encerrando, e quero estar agradecendo. Francisco, depois eu quero falar com você também. Então já fica por aí, Noêmia. Agradecer a presença de todos, né? E lembrar que segunda-feira, Povo do Campo, Campo do Povo, né? Na terça-feira, Saúde em Tempos de Pandemia, e na quinta-feira, Saúde, Espiritualidade Humana. Muito obrigado a todos, um bom final de semana, que Deus os abençoe. Amém.